Marcos, capítulo 12, verso 41 até o 44. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus foi sentar-se em frente ao local onde eram depositadas as contribuições financeiras e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de coleta de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas de cobre e, portanto, de pouco valor. E chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou: com toda a certeza vos afirmo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os demais ofertantes, porquanto todos eles ofertaram do que lhes sobravam. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria, deu tudo o quanto possuía, todo o seu sustento. Amado Deus, esta é a Tua palavra, Senhor, e nós estamos diante dela. Estamos também, ó Deus, diante de um Deus poderoso que se faz presente nesse lugar. Eu não sei, ó Deus, quais são os Teus propósitos nessa noite para cada um de nós. Mas eu sei, ó Deus, que Tu pode nos revelar por meio do Teu Espírito Santo. Fale com cada um de nós, segundo a necessidade que temos, segundo a Tua graça e misericórdia, segundo o Teu abundante amor por cada um de nós. Amém. Na minha Bíblia, ela tem um subtítulo nesse capítulo que diz a oferta, aliás, a valiosa oferta da viúva pobre. E quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei refletindo sobre algumas coisas acerca desse texto de Jesus. Antes, quando nós olhamos para esse capítulo, nós vemos Jesus falando aos fariseus, falando aos discípulos, na verdade, chamando a atenção dos discípulos para algumas questões, e ele falava por meio de parábolas. E é interessante que durante esse capítulo nós percebemos que houve uma intenção de alguns religiosos de pegar Jesus de surpresa em alguma atitude que ele pudesse cair, né, que ele pudesse cometer, para que eles pudessem levar ele a julgamento. Né? E uma das questões, né, que eles tentam tirar de Jesus, um posicionamento tirar de Jesus, é sobre como Jesus pensava a respeito daquela parte que todos nós temos um compromisso, que é quando a gente tem o dever de cumprir com as nossas obrigações sociais, né, pagando aí os nossos impostos. E aí Jesus é questionado, e Jesus diz, olha, pede para eles apresentarem uma moeda, e eles apresentam a moeda, e Jesus diz, olha, quem é que está nesse símbolo de moeda aqui? E eles falam, olha, essa imagem aqui é de César. E Jesus diz, olha, então, dê a César o que é de César. Porque, na verdade, eles queriam saber qual era a opinião de Jesus, para que, se Jesus falasse algo que contradissesse, né, a lei romana, eles pudessem acusá-lo de traição. Mas Jesus vai falando em parábolas acerca dos fariseus, e ele vai fazendo algumas afirmações, e os fariseus entendem que ele estava falando a respeito deles. Né? E aí Jesus vê todo aquele contexto onde os homens, né, estavam ali no templo e tinha a atitude
de ir lá entregar as suas ofertas, né? E faziam isso com uma grande motivação. E qual era a motivação? A motivação deles era demonstrar que eles estavam ofertando grandes quantias, né, no templo, e ali serem reconhecidos por isso. E aí Jesus está ali naquele local, no templo, depois de ter falado, depois de ter chamado a atenção dos seus discípulos, está ali naquele local só observando a atitude daqueles homens ao entregar a sua oferta. E creio eu, né, como se entendia no templo, oferta a Deus. E Jesus, ao observar aquilo, ver que a atitude daqueles homens era de entregar o que lhes restava, ou que sobrava, poderíamos dizer assim, né? Melhor dizendo, do que lhes sobrava. E aí Jesus vê também uma viúva pobre ofertando, e ela oferta tudo o que tinha, que era apenas 2 moedinhas. E 2 moedinhas bem, poderíamos dizer, sem valor, né? Hoje a gente tem algumas moedas que para nós não tem mais valor nenhum. Até já sumiu do mercado, né? A moeda de 1 centavo. Quem é que tem moeda de 1 centavo aí no bolso? Ninguém tem, né? Moeda de 1 centavo ninguém tem no bolso. Até uns dias atrás eu tinha alguma moedinha de 1 centavo, acabei perdendo. Estava ali guardada. A minha intenção era de quando aquelas pessoas que, quando a gente vai lá e compra, né, e fica faltando 1 centavinho, aqueles preços que não dão, a gente chegar e dizer, olha, ainda existe a moeda de 1 centavo, o pessoal não dá troco de 1 centavo, né? E nisso a gente vai sendo lesado. Mas essas moedas perderam um valor. Perderam um valor, a gente diria, de uso, né? Mas financeiramente não se perdeu o valor. Tanto não se perdeu o valor porque a estratégia do mercado é botar preços quebrados justamente para que não se entregue essa moedinha de 1 centavo, né? Quando você vê lá, né, um preço lá R$10,99, essa é a estratégia para comer a nossa moeda de 1 centavo. E vai comendo, né? Vai comendo, de 1 centavos, se enche a conta bancária. Eu vi uma história, algum tempo atrás, de um senhor que ele vivia pedindo dinheiro, né? E ele guardava todas as moedinhas de 1 centavo que ele ganhava, ia juntando. E segundo a história que eu ouvi, aquele homem foi juntando tanto aqueles 1 centavos, até o ponto de ele ter uma boa grana e ter uma conta bancária bem cheia. A gente pensa que algumas coisas não têm valor, né? Mas se a gente juntar, né, vai ver que são bem valorosas. É claro, eu quero usar esse exemplo do 1 centavo para entender, né, para a gente pensar que hoje também tem moedas que são bem, que a gente já usa, nosso uso comum já tirou todo o valor dela. E essa oferta que a viúva entrega, né, diante do gasofilácio, era tudo que ela tinha, mas era a moeda menos valorosa de todo aquele contexto ali. Era a moeda de cobre. As moedas com maiores valores eram a moeda de prata e de ouro, que tinham mais valores. Moeda de cobre era 1 centavo hoje, eu diria assim, nos nossos dias. Mas ela tinha apenas 2. E ela entrega essas 2 diante de Deus. E Jesus, ao ver aquela atitude, e Jesus, ao perceber isso, Jesus, ao perceber aquele contexto, chama os seus discípulos para que eles pensem a respeito daquelas atitudes. Ou a atitude da viúva
e atitude daqueles homens que tinham muito valores. E Jesus diz, observem isso, sabe esses homens que estão entregando quantias grandes, eles estão entregando algo que lhes sobra, algo que eles têm demais e aquilo que está sobrando. Mas aquela viúva, ela não está entregando o que sobra. Ela está entregando tudo o que tem. Ela está abrindo mão de toda a sua riqueza, ou de todo o seu recurso financeiro. E aí Jesus diz que aquela entrega, a entrega da viúva, foi a maior entrega diante de Deus. Quando nós pensamos isso aqui, quando nós vemos esse texto, muitas vezes nos vem à mente a ideia, né, de dízimo, a ideia de contribuição, né, recurso, né, e as pessoas muitas vezes usam esse texto para chamar a atenção da igreja para que o dever de contribuir e de entregar diante do Senhor e de participar da oferta. Mas eu quero ir além dessa visão. Eu quero ir além dessa visão porque eu creio que Jesus ele não estava pensando nesse sentido quando ele chama a atenção dos seus discípulos. Ele não estava pensando no recurso financeiro que estava sendo depositado naquele gasofilácio. Ele não estava pensando a quantidade de recursos que poderiam se obter se ele entregasse mais e mais recursos, mais dinheiro, ou se depositasse mais dinheiro naquele gasofilácio. Mas Jesus queria que seus discípulos observassem a atitude por trás, o sentimento por trás daquela atitude daquela mulher e daqueles homens que estavam entregando os seus dízimos ou as suas ofertas. O título desse texto diz: a valiosa oferta da viúva pobre. E eu quero que você fique com a pergunta nessa noite: qual é a sua oferta mais valiosa diante de Deus? Qual tem sido a tua oferta mais valiosa diante de Deus? Jesus diz: todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria, deu tudo quanto possuía. Isso não confronta vocês? Isso me chama muito a atenção. Pois quando eu penso que Deus, né, tem sido aquele Deus que tem suprido as nossas necessidades de recursos, tudo aquilo que nós temos, e a gente cumpre as nossas obrigações, né, de cristãos, de ir lá ofertar, porque nós reconhecemos que somos membros de uma igreja, que essa igreja precisa ser financiada, ou seja, ser mantida pelas nossas ofertas. E quando nós fazemos isso, muitas vezes nós nos sentimos livres de toda outra preocupação, de toda outra obrigação com a vida da igreja. Eu já entreguei os meus dízimos, pronto, já está tudo feito, já cumpri com a minha obrigação diante de Deus. Mas Jesus chama a atenção para algo além disso. Jesus chama a atenção para uma oferta que é de dependência a Deus. Jesus chama a atenção para algo que nós precisamos entender, que quando nós estamos confiantes, quando nós somos confiantes daquilo que Deus, Ele gera ou Ele produz de recursos em nossas vidas, Ele não vai nos deixar faltar nada. Então a gente pode tirar de mente, até porque a palavra de Deus diz lá em Mateus, né, que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então a nossa preocupação não deveria ser se iria nos faltar recurso.
Mas, muitas vezes nós entendemos que nos é suficiente entregar aquilo que tem nos restado diante de Deus, ou aquilo que tem nos sobrado, né, diante de Deus, e já é suficiente. Eu queria que nós pensássemos nessa atitude da viúva. Eu queria que nós abrisse nossas mentes para repensar o que nós temos vivido quanto fé cristã. Repensar o que nós temos oferecido diante de Deus. Se temos oferecido aquilo que tem nos restado, se tem ou nos sobrado, se temos oferecido a Deus aquilo que vamos dizer assim, parte daquilo que já temos aproveitado, já temos desfrutado, e o que tem sobrado nós temos oferecido diante de Deus. E aí eu queria que você pensasse que Jesus queria que aqueles homens observassem que a atitude além daquilo era que aqueles homens entendessem que Deus espera de nós não apenas o que nos sobra, mas tudo. Não o que nos sobra do nosso tempo, não o que nos sobra dos nossos dias, né? Das nossas horas, não o que nos sobra da nossa vontade de servir, mas tudo. Qual tem sido a sua oferta a Deus? Quando Deus, de certa forma, te chama para servir? Qual tem sido a tua oferta a Deus quando Deus te chama para entregar a sua vida a Ele? Qual tem sido a tua oferta a Deus quando Deus te confronta com o tempo que você tem para dedicar a Ele? Qual tem sido a sua oferta a Deus quando você ouve Deus te chamar para anunciar o seu Evangelho? Parece que eu estou querendo forçar o texto aqui, mas a intenção de Jesus era que aqueles homens percebessem que quando nós temos a compreensão de que Deus é o algo mais valioso que nós temos em nossas vidas, não há nada que seja mais valoroso do que Ele. Aquilo que nós entregamos diante de Deus não pode ser o pouco do que nos sobra. Aquilo que nós entregamos a Deus não pode ser o resto. Aquela viúva entregou o que era de mais valioso para ela. Entendam, ela entregou o que era de mais valioso. Não era apenas o recurso, mas ela estava dizendo, com aquela atitude, que ela dependia plenamente diante de Deus, que ela queria depender plenamente de Deus, que ela confiava plenamente de Deus, ao ponto de colocar as únicas fontes de recursos que ela tinha diante de Deus. Não era o recurso que Jesus queria que aqueles homens observassem. Não era a atitude do dinheiro entregue que Jesus queria que aqueles homens observassem, mas a entrega total de toda a sua vida. Jesus diz que ela deu tudo, na sua penúria, deu tudo o quanto possuía. Na sua, poderíamos dizer, na sua miséria, ela abriu mão de último recurso para depositar diante de Deus. Na sua necessidade, ela abriu mão de tudo que possuía para entregar diante de Deus. Quando nós somos chamados a um compromisso com Deus,
quando nós somos chamados para conviver, né, nesse ambiente da graça de Deus, Deus nos chama para abrir mão, né? Deus nos chama para entregar tudo a Ele. Deus nos chama para que nós venhamos depositar a nossa vida na Sua presença, de toda. Né? Não é um pouco. Quando eu orava no início, quando nós cantávamos, eu falava que tem muitas coisas lá no nosso íntimo que nós não entregamos a Deus. Tem muitas coisas no nosso coração que nós não depositamos diante de Deus para que Ele haja em nossas vidas, que a gente não quer abrir mão. E que muitas vezes é o nosso maior tesouro. Que muitas vezes é aquilo que nós nos apegamos tanto. Temos tanta paixão que nos é difícil abrir mão. Mas muitas vezes são estas coisas que nos impedem de uma intimidade maior com Deus. Que nos impede de entender que nós somos parte de um corpo vivo. E como vivo, precisa viver, né? Parece estranho essa redundância, mas eu queria lembrar, e quando Deus ele fala com o profeta Ezequiel, se não me engano, e ele fala lá, leva Ezequiel até o vale dos ossos, né? E aí ele pergunta se aqueles ossos podem viver, né? Pode vir vida naqueles ossos. E aí Deus falando com o profeta diz: ó Deus, se tu quiseres, né, isso aí pode viver. Aí Deus diz: olha, então vai lá e profetiza sobre esses ossos. Ele profetiza aqueles ossos, mas aqueles ossos começam a ter tendões, carne, né? E a gente vê aqueles ossos se recompondo, mas a gente entende que ainda que eles se recompôs, aqueles corpos se recompondo, eles não tinham vida, eles estavam como defuntos. Estavam de pé, com carne, com tendões, mas não tinham vida. Hoje a gente tem um pessoal que gosta muito desses zumbis, né? Tem até gente que se fantasia de zumbi. Lá na Bíblia já tinha zumbi, lá antigamente Deus já estava falando com o profeta, ó, sabe que esses ossos aí sem o Espírito de Deus eram zumbi, porque eles se recompuseram, eles tiveram novamente carnes, tendões, mas eles não tinham vida. Então, a gente pode entender que uma igreja sem o agir de Deus, sem a presença do Espírito de Deus, ela pode estar viva, visivelmente, mas espiritualmente morta. Nós precisamos de uma atitude tão parecida como a dessa viúva, de entrega total diante de Deus. De entrega daquilo que nos é mais valioso. Não daquilo que tem nos sobrado, mas de tudo o que nos resta. De tudo o que nós temos. De todo aquele recurso que nós temos, que nos é possível gerar sobrevivência diante de Deus. Jesus queria que aqueles discípulos entendessem que o compromisso com Deus não é um compromisso de algo que está me restando, está me sobrando, mas é um compromisso de entrega total. Eu creio que a Igreja de Jesus ela precisa compreender que nós precisamos
ter atitudes diferentes diante de Deus quando Deus nos chama para servi-lo. Os nossos dias têm sido dias tão difíceis para nós, tão comprometidos. E muitas vezes aquilo que nós oferecemos a Deus é o que tem no restado. Não é o que nós temos tido de mais precioso, mas aquilo que sobra. Nós entregamos 5 minutos dos nossos dias, porque é os 5 minutos que me restam, que me está sobrando para Deus. Eu sirvo a Deus quando eu tenho algum tempo sobrando. Não é assim que a gente diz? Se eu tiver algum tempo sobrando, eu tenho tantas coisas para fazer, eu tenho trabalho, eu tenho a minha casa para cuidar, eu tenho meu estudo, eu tenho o meu compromisso com um monte de coisas, e aí eu entrego a Deus o que sobrar disso. E às vezes a gente nem sobra e não entrega nada. Eu olho uma igreja entregando o que sobra para Jesus. E quando eu lia esse texto, eu fiquei pensando como é que tem sido a minha oferta a Deus. A minha oferta quando Deus tem me chamado para servi-lo. A minha oferta quando Deus tem me chamado para ser um instrumento da sua graça. A minha oferta quando Deus tem me chamado para ser um discípulo. A minha oferta quando Deus tem me chamado para ser um corpo vivo. E muitas vezes eu me pego entregando aquilo que tem restado a Deus. E não tem sido aquilo que é de mais valioso, porque aquilo que é de mais valioso eu tenho entregue para outras coisas, para usufruto, e não para Deus. A igreja de Jesus precisa parar para pensar como é que tem sido o seu compromisso. Não apenas na entrega da sua oferta no gasofilácio, do recurso, dos 10%, mas a sua oferta de vida. Vocês lembram da palavra que o apóstolo Paulo, se eu não me engano, no capítulo 12 de Romanos diz, que a entrega do nosso corpo a Deus é a nossa entrega, ao nosso culto racional. Ou seja, Deus não quer de nós sacrifícios de animais, não quer sacrifício de coisas, mas Deus quer nossas vidas entregue a Ele para servi-lo. Essa é a maior oferta que Deus espera de nós. Você sabia? É a oferta mais valiosa que Deus deseja que nós venhamos estar colocando diante do seu altar. E o apóstolo Paulo chama isso de culto racional. Ele chama isso de algo que a gente compreende, que a gente discerniu e cultua a Deus quando faz isso. E aí eu te pergunto, essa oferta do seu corpo, da sua vida diante de Deus, tem sido o pouco que tem, ou muito, Porque a gente vê ali dizendo que aquele homem entregava grande parte, mas entende esse muito como sendo o muito do que sobrava. Não era o muito do tudo. A gente se envolve com tantas coisas. Nós temos vivenciado tantas coisas, temos tido tanto compromisso. Mas quais têm sido a nossa oferta diante de Deus? Qual é o valor que nós temos colocado diante de Deus? Quando se diz respeito à nossa vida ofertada a Ele.
quando se diz respeito à nossa vida em confiança de que Deus é o supridor. Confiança que quando eu tenho Deus, quando eu possuo esse Deus na minha vida, eu não preciso temer se eu vou ter recursos, se eu vou ter tempo, se eu vou ter habilidade, mas se eu tenho esse Deus, eu entrego tudo a Ele. Jesus termina dizendo que aquela mulher entregou todo o seu sustento. Entendo que isso é tudo o que lhe era necessário para sobreviver. E ela depositou diante de Deus. Tudo o que era necessário para que ela pudesse manter a sua vida. E talvez de seus filhos. Mas ela colocou diante de Deus, entendendo que Deus era um Deus que poderia transformar aquela situação, que poderia receber aquela atitude, que poderia transformar de tal forma que ela não haveria de ter nenhuma necessidade. É confiança, é dependência, é entender que Deus é merecedor de tudo que somos e tudo o que temos. Qual tem sido a tua oferta a Deus? A tua oferta mais valiosa ou a oferta daquilo que tem sobrado? Quando se diz respeito à entrega, da tua vida em sacrifício vivo, quando se diz respeito à tua entrega como servo de Deus, como a tua entrega como alguém que deseja servir e fazer a vontade de Deus, a tua entrega quando se pensa que eu sou um instrumento de Deus, que eu posso ser útil na obra de Deus, que nós precisamos, que a igreja precisa, que as pessoas precisam de nós. Qual tem sido a tua oferta diante de Deus? Jesus nos chama para entregar tudo diante dele. Tudo diante dele. E eu queria que você pensasse nessa noite. Se tem alguma coisa, alguma sentimento, alguma coisa ainda que te impede de abrir o teu coração diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero entregar tudo o que eu tenho nas tuas mãos, para te servir, para fazer a tua vontade. Eu quero que a minha oferta nessa noite, Senhor, seja mais do que apenas aquilo que tem sobrado, mas que seja tudo o que sou, todo o recurso que eu tenho para te servir. Eu não quero entregar apenas, Deus, 5 minutos para te servir. Eu não quero entregar apenas aquilo que tem restado do meu tempo para fazer a tua vontade. Eu não quero entregar apenas, Deus, alguns minutos para buscar a tua presença, mas eu quero ter plenamente a minha vida entregue diante do teu altar. Se tem alguma coisa que te impeça de depositar tudo que você é diante de Deus, eu queria estar orando. Porque ainda tem uma coisa em minha vida que me impede de entregar tudo que eu sou, todo o meu tempo a Deus, de dar a Ele toda a minha oferta mais valiosa. E nessa noite eu quero dizer a Deus: Deus, eu quero entregar tudo em tuas mãos. E eu queria convidar você, se você tem esse desejo, e dizer: Senhor, eu tenho tantas dificuldades de abrir mão do meu tempo, da minha vida e até mesmo dos meus recursos para entregar diante de Ti. Muitas vezes eu tenho entregado aquilo que sobra
Mas eu quero entregar tudo. Quero entregar tudo porque é tudo. Ou tu és tudo em minha vida. Se você tem esse desejo, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Senhor Deus, como eu falei de início nessa mensagem, que eu não sei quais os propósitos que Tu tens para cada um dos meus irmãos presentes aqui. Eu sei, Deus, das minhas necessidades, que são tantas. Sei também, ó Deus, que aquilo que eu tenho ofertado diante de Ti tem sido muito pouco. E nem em parte tem sido todo o meu recurso. Mas, ó Pai, juntamente com meus irmãos aqui que estão de pé, que se colocaram diante de pé numa atitude de fé, de declarar, Senhor, que querem fazer a sua oferta mais valiosa nessa noite, depositando suas vidas diante de Ti, Senhor. Declarando a Deus que querem entregar todo o seu ser, o seu tempo, para que Tu, Senhor, nos ajude a administrá-lo bem, para que possamos ter maior tempo contigo, maior intimidade contigo, para que Tu seja a prioridade, ó Deus, em nossas vidas. Por isso, Senhor, sonde cada coração, Senhor. Que Teu Espírito Santo que está presente neste lugar, ó Deus, possa nos quebrantar diante da Tua presença. Possa levar os nossos corações humilhados diante de Ti, porque muitas vezes temos entregue, ó Deus, e muitas vezes daquilo que tem restado. Nós não queremos ser como aqueles homens, ó Deus, que Tu usou como exemplo para a observação desse texto. Nós queremos ser, ó Deus, como aquela viúva que tenha aquele recurso, aquele único recurso para sobreviver e colocou confiantemente diante de Ti, Senhor, porque entendeu, ó Deus, que Tu és tudo em nós. Tu és tudo em nós, Senhor. E nós queremos que o nosso ser, na integralidade daquilo que somos, Senhor, seja entregue em Tuas mãos. Ó Deus, sonda o nosso íntimo, lá naquele lugar onde nós temos aqueles tesouros escondidos, ó Deus, aquelas coisas que nós ainda não queremos abrir mão, Senhor, para que Tu, Senhor, ao tocar nos nossos corações, possa tirar, ó Deus. Que Tu possa prescrutar, Senhor, o nosso coração, o nosso íntimo, por meio da Tua palavra, Senhor, que chega até onde, ó Deus, nenhum outro ser pode chegar, no mais íntimo daquilo que somos, ó Deus, para transformar nossas vidas, ó Pai. Contempla a Tua igreja aqui, Senhor, que se levanta diante de Ti, que se coloca, Senhor, diante de Ti, humilhado diante da Tua presença, desejando, Pai, que Tu, Senhor, nos use em tudo aquilo que somos, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu santo nome, para a edificação da Tua obra, para a edificação da Tua igreja. Nos capacite, Senhor, nos batize com o Teu Espírito, nos aviva o coração, para que aquilo, ó Deus, que nós ainda não percebemos, as necessidades ainda que nós não percebemos em nós, possam ser despertas, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, e que venhamos, ó Deus, discernir aquilo que é bom, aquilo que é reto diante de Ti, a Tua vontade para cada um de nós. Nessa noite, ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, irmãos. Eu creio que quando nós nos colocamos diante de Deus, nesse momento nós estamos declarando o nosso compromisso de desejar sermos totalmente usados por Deus, totalmente transformados pela sua obra, totalmente transformados pelo seu Espírito, totalmente avivados, transformados, restaurados para a glória do seu nome. Que essa tua oferta, que eu creio que tu colocou hoje diante de Deus, que é a oferta mais valiosa, que é a tua vida, no intuito de ser usado em tudo aquilo que você é, que Deus possa realmente nos capacitar para isso. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as duas consolações do seu Espírito Santo esteja com todos nós, com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém.